Olá, empreendedor! Aqui é a Alessandra Torres e hoje no vídeo dessa quinta-feira eu tô com uma participação muito especial do medalhista olímpico Edson Luciano Ribeiro. E eu gostaria de agradecer muito a sua participação, dizer que você é uma pessoa muito simpática. Obrigado. Obrigado. Muito solícita. Obrigado. Eu que fico feliz pelo convite de estar participando aqui dessa sua entrevista. Legal. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, principalmente para quem está assistindo o vídeo, a sua trajetória, a sua história. Minha história, eu acredito que a minha história não seja diferente de alguns atletas brasileiros, de qualquer outra modalidade, mas falando do atletismo, da modalidade que mudou a minha vida, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que eu fui descoberto em projetos esportivos dentro da escola, eu comecei aos 19 anos, no Exército, na cidade de Bandeirantes, norte do Paraná, TG 05013, e teve uma competição militar na cidade de Jacarezinho, e eu acabei me destacando na prova de 100 metros, eu ganhei os 100 metros naquela competição militar, de dois rapazes que serviam o Exército naquele ano, que já praticavam atletismo no Paraná, o Gilton e o Marcelo. E eu acho que por eles serem já praticantes do atletismo, despertou uma curiosidade, quem é esse cara, esse militar que ganhou do Marcelo, do Gilton, que já fazem atletismo. E eu acabei saindo da minha cidade natal, Bandeirantes, no ano de 1992, indo para Pato Branco, que foi a minha primeira cidade como clube mesmo, o meu primeiro contato de verdade com o atletismo, treinamento. Em 93, Foz do Iguaçu, mudei de equipe para Foz do Iguaçu, fui contratado por uma equipe de Foz do Iguaçu. O ano de 93 eu passei em Foz do Iguaçu, 94 contratado por uma equipe aqui do estado de São Paulo, que se chamava Funilense, que anos depois virou a B3, a BMF Bovespa. E em 95, já no meu primeiro Mundial de Atletismo na Suécia, em 96, a minha primeira Olimpíadas, medalha de bronze. Então foi tudo muito rápido. Na verdade, eu fui entender tudo o que aconteceu comigo, eu fui absorver o que estava e o que tinha acontecido comigo em 2004, nas Olimpíadas da Grécia, quando eu encerrei a carreira, voltando da Grécia, de 31 para 32 anos, eu vi que era um momento de se encerrar, e ali que eu falei, nossa, olha o que aconteceu comigo. Eu fiz 3 Olimpíadas, 3 finais olímpicas, 2 medalhas. Uau. E aí que eu fui entender um pouco, eu tinha parado, desacelerado, mas tudo foi muito precoce. Começar aos 19 anos, uma carreira que não durou nem 13 anos, 12 anos e meio praticamente, Olimpíadas lá em agosto. Então tudo aconteceu. Eu costumo falar que o atletismo me descobriu. Eu estava num certo momento da minha vida, já aos 19 anos, de repente a modalidade de atletismo falou, vem cá que você corre e você pode ganhar uma medalha olímpica. E então, resumindo assim, porque são detalhes que nós passaríamos a tarde aqui. Com certeza. Mas eu fui descoberto aos 19 anos pelo Exército. Legal. E durante essa trajetória, quais foram os principais desafios assim que você se lembra que você teve que vencer? Olha, no Brasil, os principais desafios para um atleta é a falta de patrocínio, falta de apoio. Nós temos, sim, o atletismo brasileiro tem os seus apoiadores, tem os seus patrocinadores, mas naquela época nós sofrimos um pouco mais. Nós estamos falando de 1996, nós estamos falando de 1992, quando eu iniciei. Então era difícil os patrocínios, era difícil essa relação atleta, empresa, patrocínio. Então praticamente o atleta ele vinha num esforço, buscando índices para Olimpíadas, Mundiais, Pan-Americanos, e dificultava um pouco pistas no Brasil, por exemplo. Nós temos locais de pistas de difícil acesso. Não é em todo lugar que existe uma pista de atletismo sintética, principalmente naquela época. Sim. Então os treinamentos eram em pista de terra, enquanto você ia competir com atletas fora do Brasil, em Pan-Americanos, Iberos, Mundiais, Olimpíadas. Você competia com atletas que tinham centro de treinamento, alimentação balanceada, uma técnica, não que os técnicos brasileiros não tivessem técnica, pelo contrário, eu vejo os nossos técnicos brasileiros de atletismo muito estudiosos, a busca de informação para poder passar aos seus atletas, mas faltava equipamento, faltava pista, faltava infraestrutura. Então a gente
Naquela época, eu falo a gente porque eu acompanhei outros atletas, você ia se criando, você ia se fazendo. Você ia lutando contra a falta de patrocínio, contra essa falta de infraestrutura, tentando, buscando índice, competindo com americanos, europeus, com países com a tecnologia mais desenvolvida. Né? E então, uma das maiores dificuldades para um atleta no Brasil, e que eu encontrei na época, era essa falta de infraestrutura, era essa falta de patrocínio, e um patrocínio longo. Às vezes nós tínhamos patrocínios curtos, de 12 meses, que se encerravam, e aí eles só vinham depois, e nesse tempo, sem o patrocínio, novamente a luta, a batalha. Um inimigo muito próximo do atleta também de alto rendimento é as contusões, mas acabava tirando-se de letra, que fazia parte do ofício. Você treinava, buscava o alto rendimento e tinha essas lesões. Ficar longe dos familiares, se você viu, eu mudei muito, Bandeirantes, Pato Branco, Foz do Iguaçu. Então tinha essa mudança para poder ir em busca de algo melhor, para poder ter essas condições melhores de treinamento. Então acho que essas são as dificuldades de um atleta, mas a falta de apoio, a falta de patrocínio, com certeza é a principal, é a primordial. Legal. E apesar de todos esses desafios, o que você acredita que fez com que você alcançasse o sucesso? Olha, querer mudar a minha história. Eu lembro de muitas situações. Por começar no atletismo aos 19 anos, eu fui frentista de posto, eu catei algodão. Hoje, algumas regiões, a plantação é de cana. Na minha época, lá no interior do Paraná, era plantação de algodão. Então eu me lembro de uma época ser o chamado boia fria, né? Você pegava o caminhão de madrugada às 5 da manhã, ia para um determinado local ali da região, fazia a cata do algodão, colocava em sacos de estopa, final da tarde pesava, tinha um valor pela quantidade de algodão que você catava, lavador de carro, funileiro, marceneiro. Caramba. Meu pai tentou me ensinar a profissão de mecânico, me levou à oficina dele, que ele é mecânico, exerce a profissão até hoje. Então, até em todos esses momentos, essas profissões, tudo isso que ia acontecendo, eu pensava em algo diferente para realmente mudar a minha vida. Eu pensava o que poderia acontecer para realmente mudar tudo aquilo. Eu não me identificava com nenhuma dessas profissões. Eu tinha me afastado da escola, nessa busca do trabalho, nessa busca para fazer o lado financeiro. Eu acabei me afastando da escola, entrei no mercado de trabalho mais cedo e acabei abandonando a escola. Então, o que poderia acontecer para mudar tudo isso? Eu queria mudar. E aí, de repente, aos 19 anos, nessa competição militar que eu disse a vocês, o atletismo apareceu. E aí as oportunidades foram rápidas, foram tudo muito em sequência, as competições, as medalhas, mas logo no início de tudo isso eu vi que era aquilo que iria mudar a minha história. Tudo que eu desejei em outras profissões em Bandeirantes não iriam. Claro, hoje eu poderia estar ali em Bandeirantes ainda, ter a minha família, estar exercendo qualquer uma dessas profissões, mas eu imagino que eu sentiria uma falta. Eu imagino que, sabe, quando você tem um sonho, não consegue alcançar, e aí você desiste e com isso você vai morrendo aos poucos. Sim. Você lembra desse sonho, você lembra de que poderia ser se você tivesse ido ou tentado, mas como você não foi, não tentou, aquilo vai te consumindo com os anos. Então eu fico muito feliz de ter encarado o atletismo. Eu me lembro do sargento Jorge, sargento Fonseca na época, falar ao meu pai, ele vai ter que sair de Bandeirantes, aqui não tem pista, aqui não tem condições, e meu pai falar, se for o melhor para ele, mas eu lembro que meu pai falou com uma dor no coração, que segundo a minha mãe depois, ela falou que o meu pai, na noite que eu fui embora, meu pai ficou um pouco triste, meio choroso, então imagina a dificuldade que foi para ele, ao filho de 19 anos, o primeiro filho ali, o primogênito, então mudar de cidade, não ter aprendido a profissão dele e ter que alçar voos. Então, mas valeu a pena. Eu consegui ajudar muito meu pai, eu consegui ajudar muito a minha mãe. Ela não acompanhou muito essa trajetória. Em 1994 ela faleceu, mas ela
viu um pouquinho do que poderia ser e realmente foi. Então, isso é muito bom, né? No início de tudo isso, eu percebi que essa poderia ser a minha chance e eu aproveitei. É muito bom quando as pessoas que a gente ama podem compartilhar com a gente do nosso sucesso, né? Eu pude oferecer muito à minha família, ao meu pai principalmente, que eu tenho até hoje. E hoje tendo a minha própria família, tendo meus filhos, a minha esposa. Então o esporte, o atletismo ainda continua me oferecendo muito. Eu ainda continuo vivendo do esporte, representando o esporte. Então o atletismo me deu muito. Legal. E para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está empreendendo, lutando em busca do seu sonho, do seu objetivo, para incentivar essas pessoas para que elas, assim como você, também possam alcançar o sucesso. Talvez eu repita algo que eu acabei de falar, que é buscar o sonho, não desistir. Eu acreditei em tudo que estava acontecendo comigo. Eu imaginei que aquela era a chance e o momento de eu mudar a história da minha vida. Buscar excelência em tudo que a gente faz. Eu, para ter essas 2 medalhas, eu precisei buscar essa excelência. Ser atleta de alto nível, rendimento, você precisa chegar ao seu limite. Mas eu penso que isso pode ser transferido para uma outra profissão, para um outro momento, que independente do que você faça na tua vida, se você buscar excelência, buscar esse alto rendimento, essa alta performance dentro do que você faz, as coisas acontecem. Pode até demorar um pouco, mas elas acontecem. Então, se eu tiver que deixar alguma mensagem para os seus telespectadores, seria de não desistir dos seus sonhos, porque a gente nunca sabe qual é o momento da mudança da nossa vida, e buscar a excelência sempre, com muito amor, com muita vontade, dedicação. Legal. Sempre dá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E é isso, pessoal. Na próxima quinta-feira a gente volta com mais um vídeo sobre empreendedorismo, planejamento estratégico e gestão. E se você gostou desse vídeo, fez sentido para você essa mensagem, compartilhe ele com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu joinha. Até breve. Tchau, tchau.